em Canguçu. Bom, então a operação de hoje, ela recebeu esse nome Vassalo porque foi uma situação na Idade Média, né? Os senhores feudais, no momento em que remete essa situação, né? Na época da Idade Média, os senhores feudais, quando entregavam um lote de terra, eles entregavam com o nome vassalo, né? Para o vassalo. Então, como envolvia o loteamento aqui do nosso município, nós acabamos fazendo, né, essa referência. O objetivo da ação de hoje foi o cumprimento, né, do mandado de prisão de um indivíduo que segundo apontam as investigações, ele liderava, né, esse local, esse loteamento, ele efetuava vendas nesse loteamento da Pedreira, né? E acabou passando aqui, acabava vendendo esses lotes para as pessoas. E muitas vezes as pessoas acabavam recebendo, não era aquilo que havia sido prometido, né, obras inacabadas, e as pessoas acabavam desistindo, ou outras vezes as pessoas eram obrigadas a sair do local porque ele já havia vendido o mesmo lote para outro indivíduo. Então, e muitas vezes sobre ameaças, né, ameaças com uso de arma de fogo. Então havia bastante também notícia de violência também na atuação. Ele não atuava sozinho, ele tinha, vamos dizer, alguns capangas, vamos dizer assim, homens que trabalhavam a mando dele, que intimidavam os moradores ali, alguns dos moradores ali da região, né? Então nós investigamos além dele mais 8 a 9 pessoas, tá? E onde foram objeto também a casa desses investigados de mandados de busca e apreensão. Na data de hoje, nós apreendemos 2 armas de fogo, né? Na residência de 2 dos investigados foram encontradas 2 armas de fogo. Encontramos alguns coletes balísticos, encontramos também contratos, né? Esses contratos envolvendo né, a questão desse estelionatário, os contratos que ele fazia contratos de gaveta, promissórias, documentos, né, que comprovassem aquilo que as vítimas estavam nos repassando. Até agora nós temos 4 vítimas que procuraram a delegacia, mas aqui nós deixamos o alerta, né, que nós acreditamos que tenham, né, sobre a existência de mais vítimas e que essas vítimas venham aqui na delegacia de Canguçu e denunciem, tá? Porque nós sabemos que muitas vezes elas eram intimidadas e por medo ficavam em silêncio. Muito bem. Doutora Lisane, nós sabemos que essa operação foi desenvolvida no dia de hoje, e quais as providências, quais os artigos que estão enquadrados nessas pessoas? Bom, no primeiro momento, nós temos com relação ao alvo principal, foi instaurado um inquérito por estelionato, possível formação de quadrilha também, né? E também tem a questão do parcelamento do solo urbano, que está sendo apurado se havia, a princípio, autorização para tanto ou não. Com relação aos indivíduos, tem a questão da formação de quadrilha e vai envolver todos os investigados também, né? Foi um inquérito para apurar a conduta de todos. E hoje, isoladamente, nós temos o crime de apreensão de uma arma de fogo de uso permitido e outra arma de uso restrito, que foi encontrado com 2 dos investigados. O delegado, essa fração de terras, no caso que ele estava comercializando, era de propriedade dele ou era uma possibilidade de posse que ele estaria comercializando? Exatamente. Isso nós estamos ainda apurando, né, nas investigações, mas a princípio nós não encontramos nenhum documento que ele fosse o proprietário desse local, né? Então, a princípio, para nós, né, claro, tem que fazer uma investigação, mas nós não temos nada que ele seja o proprietário até então. Bom, no caso, vai ser pedida a prisão? Pois é, nós já pedimos a prisão desse indivíduo, desse estelionatário, a prisão preventiva de e ele está hospitalizado nesse momento, mas há uma escolta já de policiais, né, no hospital para que ele seja conduzido ao presídio quando der alta. E nós fizemos também, outro indivíduo está indo ao presídio por conta do flagrante, né? Outro comparsa, outro investigado também está indo ao presídio porque foi realizado um flagrante de uma arma de fogo que não é de uso permitido, e o indivíduo com arma de uso permitido foi arbitrado uma fiança e ele está avaliando ali se vai fazer o pagamento ou não. Se não fizer o pagamento, nós vamos ter 3 indivíduos que serão encaminhados ao presídio. Houve alguma resistência? A princípio não.
Delegada, bom dia, tudo bem? Em nome do Campus Online. Há quanto tempo esse estelionatário estaria agindo aqui na cidade? Como foi o rumo dessas investigações? Foram denúncias, investigações de longo prazo? Essa pessoa, ele é daqui mesmo? Ele, como a senhora falou, ele possui terras lá na localidade da Pedreira? A princípio é um indivíduo daqui, morador aqui de Canguçu. Nós já tínhamos vários registros envolvendo esse indivíduo. Sim. Eu acho questão de em torno de 30 ocorrências policiais já. Uma longa ficha criminal, então. Nós tínhamos várias investigações e mais ou menos acredito que questão de um ano começaram essas denúncias e foram iniciadas as investigações. Essas pessoas lesadas teriam vindo até aqui a delegacia registrar essas ocorrências que... Registrados não só situações de estelionato, nós temos registros de lesão corporal, registros de ameaça, são os mais diversos crimes, né, que envolvem... uma grilagem urbana. Ô delegada, diz o Biratã, uma grilagem urbana, justamente isso. Essas pessoas que foram vítimas, digamos assim, elas correm o risco de perderem tudo ou simplesmente elas podem recuperar alguma coisa? E se mais pessoas também têm sido lesadas nesse sentido, devam procurar a delegacia? Sim, devam procurar. Aí é uma questão muito particular de cada situação, né? Mas é claro que nós vamos trabalhar com a questão criminal, né? Então, quer dizer, a nossa obrigação é apurar o crime de estelionato, apontar, né, qual foi o prejuízo que essas pessoas tiveram. Questões, claro, indenizatórias, aí eles vão ter que procurar a via adequada, né, para reaver seus direitos aí, né, e buscar essas questões. Bom, eu agradeço aqui a delegada. Aproveitando, delegada, não sei se a senhora está aqui também. A inspetora Edila, né, que foi uma das pessoas que encabeçou aí essa operação, né, juntamente aqui com os demais, e aqui já faço um cumprimento aqui oficial ao belo trabalho aí, né, que ela iniciou. A Edila, inclusive, para a imprensa aqui, é nosso canal de comunicação. Muito bom, isso aí. Doutora, com relação a esse fato que nós tivemos no final de semana passado, de um homicídio aqui no interior, não sei se a senhora já está com esse inquérito, como é que está? Pois é, na festa lá. Isso está em trâmite. Né, foi feito uma prisão em flagrante, a princípio, né, porque há uma situação de tentativa de homicídio, esse foi o inquérito. Claro que houve também uma morte, foi instaurado um inquérito policial para apurar essa morte, e isso está ainda sob investigação, né, nós não encerramos, mas a princípio nós temos aí 2 indivíduos, né, que acabaram sendo presos, e que acredito, foi decretada a preventiva pela autoridade judiciária. E claro que a finalização desses trabalhos eu ainda tenho um tempo, né? E isso eu gostaria assim de falar mais ao final dessas investigações, para até não atrapalhar. Ô delegada, também neste final de semana nós tivemos 2 assaltos, né? Um ocorrido no terceiro e outro aqui no posto Betim, me parece. E uma tentativa na 265. E uma tentativa na 265. Por 3 elementos. Por 3 elementos também, né? Tem alguma relação nesses casos? A gente não verificou ainda uma relação, assim, uma concreta relação, né? Então ficaria complicado, assim, no primeiro momento já falar. O que eu posso dizer é que esses casos já, claro, são do nosso conhecimento, já foram passados, né, para a equipe de investigação, e que a gente está dando aí a máxima prioridade pela gravidade, né, que envolve. Muito bem, nós tivemos aí a entrevista coletiva, agradecer a delegada, agradecer a doutora Edila, né, que desempenhou esse trabalho, e também quero agradecer pela gentileza sempre de comunicar e prestar esclarecimento à comunidade de Campos Fest. Tá bom, obrigada, um bom dia a todos. Então aí do